Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Galhardo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Eu tinha um amigo chamado Galhardi. Galhardi. Jair Galhardi. Meu amigo Jair Galhardi. Diferente. Origem espanhola. É verdade. O Galhardo, né? O Galhardi acho que é italiano. Eu acho que deve ser tudo de lá, né? Me diz o seguinte, olha, o trabalho dele é abrir oportunidades para quem quer estudar medicina e sabemos que em Guarulhos eu fiquei sabendo que mensalmente está na faixa de R$8.000 a mensalidade, fora livros e outros apetrechos aí que são necessários. Bom, me fale como é que você entrou nesse nicho e exatamente o que você faz. Legal, Roberto. É importante dizer que, infelizmente, nem todos que querem fazer medicina hoje conseguem e podem estudar, dado esses valores que você passou, que 8 mil talvez seja a mais barata, inclusive, aqui do estado de São Paulo, porque tem outras aí com 9, 10, 11, 12 mil reais, inclusive, né? Isso acaba sendo um mercado para poucos, mas que é o sonho de muitos. E eu, em 2009, eu desembarquei na Argentina para um projeto específico para trabalhar com brasileiros que lá estavam fazendo mestrados e doutorados, porque lá também tinha portas abertas para receber esses brasileiros. E começou então uma grande chegada de brasileiros para estudarem medicina em várias faculdades. Foi quando me convidaram para participar de um projeto específico de uma universidade lá, para levar alunos brasileiros para ela. E aí trabalhei com esse projeto até 2017, quando aí eu saí temporariamente, trabalhei num outro projeto em educação aqui também, e em 2019 eu montei a minha própria empresa, a Numes Intercâmbio, para a gente poder levar também brasileiros para outras universidades da Argentina. Então hoje a gente trabalha aí com quase 15 universidades praticamente da Argentina, em Buenos Aires, em Rosário, em La Plata, em várias outras cidades também, levando brasileiros para estudarem lá. São universidades públicas, algumas delas, e outras universidades privadas que cobram muito menos do que no Brasil, e eu acho que esse é o grande atrativo aí dos brasileiros. Olha, eu não vou falar em números aqui, mas é cerca de 10%. Você vai gastar lá 10% do que você gastaria aqui. Mas aí tem um problema. Ele primeiro tem que aprender espanhol, não? Tem que aprender espanhol, recomenda-se que sim, mas o universo de brasileiros lá hoje é tão grande que as universidades já estão se acostumando com os brasileiros que não falam espanhol. Então algumas delas nem exigem que você tenha o espanhol. Eu fico pensando em alguns termos científicos que devem existir em espanhol e não devem existir em português. Né? Obviamente tem algumas diferenças que você vai pegando no dia a dia. Isso, a prática, embaraçada, né? Por exemplo. E a prática vai lhe trazer isso, né? Eu brinco com os alunos que eles lá 2 meses fazendo o intercâmbio, estudando lá medicina, equivale, essa imersão que eles têm lá equivale a um curso aqui teórico de 3, 4 anos de espanhol. Então esse aprendizado do dia a dia é inevitável. Agora, tem universidades que exigem uma certificação de proficiência. As universidades públicas na Argentina, você precisa apresentar um certificado de proficiência de, no mínimo, nível intermediário. Então, hoje já existem cursos preparatórios, inclusive, aqui no Brasil, que preparam esses estudantes para esses exames de proficiência com o objetivo de estudar em universidades públicas da Argentina. Tem outras particulares que, inclusive, que veem nisso uma grande oportunidade de trazer brasileiros para estudarem lá, que dão, inclusive, curso de espanhol antes dele entrar para fazer o curso. Eu fico preocupado com relação a visto. Existe essa necessidade de um passaporte, de um visto para o brasileiro estudar lá? Como é que é isso? Visto específico não por conta do Mercosul, mas uma documentação lá específica que basicamente é o nosso trabalho, né? A gente quando capta um estudante Vocês aqui... fazem isso? Exatamente. Quando a gente capta um estudante aqui, a gente tenta traçar o perfil desse estudante para direcioná-lo para a melhor universidade. Uma coisa, Roberto, que acontece muito, é muito fácil você entrar na Argentina para estudar, mas é muito difícil você sair formado, porque o curso é muito puxado. Então, a forma de ingresso também é um mecanismo que facilita a ida dos brasileiros para lá.
Só que muitos acabam desistindo no meio do caminho, e a gente pode até falar mais sobre isso, porque vem acontecendo bastante. Então o nosso papel aqui também é tentar entender um pouco o perfil desse estudante, para direcioná-lo para a melhor universidade, de acordo com o perfil dele, com o histórico que ele teve ali de ensino médio, de acordo com o que ele espera do curso, com o nível de exigência que tem inicialmente o curso, para a gente falar, olha, o seu perfil, a universidade mais indicada aqui é essa daqui. E aí a gente coloca ele para estudar naquela universidade. E aí toda a papelada, toda a documentação nós fazemos para que ele possa estudar lá. Muito bem. Eu queria saber se o assessoramento inclui essa orientação até sobre moradia, também sobre trabalho. Porque de repente a pessoa vai para lá, só filho de papai vai poder ir? Não. Quer dizer, tem muita gente que vai e tem que trabalhar. Como é que funciona isso? Muita gente, aliás, Roberto, tem muita gente indo para lá com os seus 40, 45. Nós tivemos situações, casos agora de pessoas com 55 anos que foram para lá. Que legal. Que largaram tudo aqui no Brasil e foram estudar na Argentina. Eu acho isso muito bacana, porque isso também mostra uma deficiência nossa aqui no Brasil. Eu falo muito sobre isso, de o quanto a gente está formando profissionais de outras áreas descontentes com as suas áreas de formação. Então isso revela que depois você vai trabalhar desmotivadamente, isso ativa de forma negativa o seu psicológico. São duas escolhas bem importantes que a gente tem que ter na vida, né? Uma é a sua esposa, seu esposo, quem vai viver com você ali, e a outra é a sua profissão. Então, se você fizer a escolha errada da profissão, você vai ser frustrado o resto da vida. É verdade. E tem muita gente aí com 50 anos que está descobrindo isso e indo estudar fora, e a Argentina cai como uma opção, porque essa pessoa sempre sonhou em ser médico, em ser médica. E aí vê lá na Argentina uma possibilidade. Então, todo esse processo também de moradia, de trabalho, a gente dá o assessoramento de acordo com o que ele precisa. Então, para moradia, por exemplo, a gente tem várias parcerias com imobiliárias, com corretores, em que o processo consiste em nós aqui também traçarmos um perfil desse estudante para encontrar a melhor moradia para ele de acordo com o local ali onde ele vai estudar. A ideia é fazer com que ele já chegue lá com o local pronto para ele já morar. Em relação ao trabalho, essas pessoas precisam trabalhar. Eu sempre falo para tomar um certo cuidado, ter uma certa precaução de não ir achando que você vai conseguir trabalho no primeiro mês, porque não vai acontecer isso. Não vai mesmo. Eu brinco, eu falo que imagine um argentino chegando no Brasil hoje, querendo trabalho, ele vai ter uma dificuldade imensa a começar pela língua. Então tem ali um colchão, né? Tem ali uma reserva financeira para que você fique 3, 4, 5, 6 meses até sabendo que você não vai trabalhar. E depois as oportunidades vão aparecer. E dependendo daquilo que você sabe fazer, eu brinco com o pessoal, eu falo, não importa o que você vai fazer. Se você faz coxinha aqui no Brasil, vá fazer a melhor coxinha brasileira na Argentina, que você vai ganhar dinheiro, você Também vai acho. Se sustentar, você vai pagar o seu curso, você vai pagar fazer o seu pastel curso. lá, eles devem gostar de pastel. Demais. E tem o próprio público brasileiro que está querendo consumir isso. Roberto, são quase 10 mil brasileiros estudando medicina na Argentina. Só medicina. Que bacana. A gente tem tido agora procura para outros cursos. E qualidade? Também. De ensino? Isso. Olha, hoje eu te digo que nós temos, por exemplo, a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, uma universidade pública, federal, completou 201 anos agora. Já formou presidentes da República na Argentina, já formou indicados ao Prêmio Nobel, inclusive, que está em primeiro lugar no ranking da América Latina. Que maravilha. Existe um ranking da QS Top University, que avalia todas as universidades em nível mundial e ela ranqueia. E a UBA, há 7 anos consecutivos, está em primeiro lugar, na frente inclusive da USP, aqui do Brasil. Que maravilha. Você falou em pessoas indo lá com 50, 55 anos. Existe um limite para entrar nas faculdades argentinas? De repente o cara já está aposentado, mas quer fazer medicina, é o sonho dele. E pode, deve realizar o sonho, não tem idade não. O importante é estar bem consigo, estar bem de saúde, né? Tem algumas universidades, inclusive, que pedem declaração de saúde para provar que você não tem nenhum problema de saúde. Estar ali com todas as suas vacinas em dia, com as suas imunidades, porque é um curso de medicina,
Tendo isso, cumprido isso, não tem idade limite, não. Com relação, quando você viaja para a Europa, Estados Unidos, você tem que fazer um seguro-saúde. Como é que funciona indo para a Argentina? Aqui no Brasil nós temos o SUS. Na Argentina, como é que funciona? Tem o SUS deles lá, né, que seria o AMA, que é a Assistência Médica da Argentina, muito parecido, inclusive nas suas deficiências. Eu costumo falar também que os problemas do Brasil são bem parecidos com os problemas da Argentina, salvo agora que eles estão com uma crise econômica um pouco mais acentuada, né? Mas tem também os seus problemas relacionados à saúde pública, mas a saúde é de acesso a todos também, assegurado por lei, as pessoas podem usufruir, argentinos, estrangeiros, não tem nenhum problema, mas muitos desses brasileiros acabam contratando plano de saúde lá. Depois que eles têm a documentação para eles viverem e estudarem lá, eles podem contratar plano de saúde, que inclusive sai até mais barato do que aqui no Brasil. Interessante, hein? Bacana isso daí. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. O Rodrigo Galhardo me perguntaram aqui sobre a idade, já fiz a pergunta sobre a idade e também eu queria saber sobre os custos, né? Porque tem um custo do assessoramento da sua empresa. Como é que funciona isso daí? Esse uma quantidade que você paga no início, uma coisa que você paga por mês? Como é que funciona isso? Isso, claro que para fazer tudo isso que a gente faz, exige-se uma estrutura que hoje nós temos aqui no Brasil e também nós temos lá em Buenos Aires. Então hoje eu tenho uma equipe em Buenos Aires, um escritório em Buenos Aires para recepcionar esses brasileiros que chegam lá. Então tudo isso, claro, se forma o custo daquilo que a gente presta de serviço. Então hoje a gente tem vários serviços. O principal deles é a documentação, porque sim ou sim você precisa da documentação. Mas hoje se a pessoa quiser, eu quero que vocês me busquem no aeroporto, tá bom, a gente vai estar lá te buscando e tem um serviço para isso. Olha, vocês encontram uma moradia para mim? Encontramos também, tem um serviço para isso. Preciso abrir uma conta bancária, a gente tem convênio com bancos na Argentina, abrimos uma conta universitária para você também. Precisa alguma documentação tirar na Argentina ou não? Para abrir a conta bancária? Sim, precisa desse documento definitivo para eles morarem lá, que é chamado de DNI, Documento Nacional de Identidade. É como se fosse o RG nosso aqui, ou o RG deles lá. E aí se aplica para nós que somos do Mercosul. Você disse que vai estudar lá 6 anos tal, e fazer essa documentação. Nós, por sermos do Mercosul, esse documento ele é permanente. Ah, que beleza. É permanente. Eu tenho o meu, por exemplo, desde 2010, nunca renovei. Vai vencer agora em 2026, mas é um processo administrativo só para eu renovar. E é o mesmo documento que os alunos têm lá também. Esse diploma argentino, ele precisa do Revalida aqui em Guarulhos? Precisa do Revalida a nível nacional. É importante falar isso porque muitos não sabem, inclusive, que existe um processo de revalidação. Hoje está muito melhor do que quando eu comecei lá atrás, que nós não tínhamos o Revalida, era um processo burocrático e que não havia uma normatização. O Revalida ajudou a normatizar, embora tenham muitas falhas ali, mas normatizou e hoje a gente sabe que tem a prova a ser feita. Então eu costumo falar que você se forma em Direito, você tem que fazer a OAB. É a mesma coisa, você se forma em Medicina em qualquer parte do mundo, com exceção obviamente do Brasil, você vai ter que fazer o Revalida. O Revalida vem melhorando a cada ano, inclusive o nível de aprovação também vem subindo bastante. Agora tiveram mudanças importantes, o que era uma prova ao ano, agora a partir de 2023 serão 2 provas ao ano, que traz mais oportunidades para essa galera, né? A gente está falando da galera da Argentina, mas tem muita gente que vem de outros países, né? Tem o dobro de pessoas que vêm da Bolívia, que vêm do Paraguai e vêm de outros países também. Muitos, Roberto, foram estudar na Rússia. Muitos, por muitos anos, resolveram estudar na Rússia porque também tem um processo facilitado lá. E todos eles precisam fazer o Revalida. O Revalida é uma prova que você faz teórica e uma prova que você faz prática. Passando na primeira fase teórica, vai para a segunda fase prática, passou, seu título é revalidado. A gente tem um nível de aprovação superior a 25%, acho que foi 26%, se eu não me engano, agora em 2022. Mas eu sou também bem cauteloso em analisar esses números, porque eu acho que a gente tem que separar o que é de cada país, o que é de cada universidade. E uma coisa legal que o INEP liberou para nós agora, faz 3 meses, um relatório desde o primeiro Revalida com o resultado por país e por universidade. Então em 2021 a Argentina ela aprovou 70% dos seus inscritos. Que beleza! Fantástico número. Nós tivemos universidades que aprovaram 80% dos seus alunos. Muito bem. Me diz o seguinte,
Bom, você já falou sobre a crise lá, né, que deve trazer alguma dificuldade para o brasileiro para procurar emprego, umas outras questões demais, né? E queria algumas dicas para quem está querendo fazer essa. Aliás, você não falou bem com relação aos custos, se são mensais ou não. Tá, vamos voltar, vamos falar assim. Rapidamente, claro. É um custinho mensal? Não, o nosso não. O nosso é um custo fixo que se paga de acordo com os serviços que você contratar ali. A gente parcela, obviamente, isso, mas é um custo fixo. E aí depois o custo mensal, se você for para uma universidade particular, diretamente com ela. Ah, perfeito. Se for para uma universidade pública. Mas sempre dando assessoramento. Sim, o nosso assessoramento ele vai até o momento em que você tem a sua documentação, que geralmente leva uns 6 meses após a sua chegada na Argentina. E depois você já voa sozinho. Nem precisa da gente. Quais são as dicas que você deixa para quem quer fazer quer mandar seu filho para a Argentina? Começar a pesquisar desde já, começar a analisar qual é a melhor opção de faculdade de acordo com o seu perfil, porque isso é importante. Cada universidade tem um nível de exigência para ingresso, então verificar aquilo que você sabe, eu sei espanhol, eu não sei espanhol, então são caminhos diferentes. Lá na Argentina não tem vestibular, é importante falar isso, e é um fato que traz muitas pessoas para estudarem lá. O que tem lá é um curso de ingresso que você tem que fazer, que é um curso de nivelamento, onde você vai aprender matérias ali de ensino médio, geralmente, que tem uma conexão com a carreira de medicina, para quem obviamente escolher medicina. Então, esse curso também varia, tem universidades que você faz em um mês, tem universidades que você faz em um ano esse curso. O nível de exigência desse curso também varia, tem cursos em universidades que são mais fáceis, outros são mais difíceis e depende muito... Quais? Rapidamente, aqui nós estamos quase no final do nosso tempo. A gente tem o curso da UBA, por exemplo, que eu não recomendo para uma galera mais velha, que é um curso mais difícil, mais para quem saiu do ensino médio agora. E você tem universidades particulares que você faz o curso em um mês, nível de exigência 0. Temos também pós, temos MBA. Pós, lato sensu, MBA, pós estrito sensu, mestrado, doutorado, tudo lá. Obrigado. Bom, acabou nosso tempo. Quem quiser falar com você, como é que faz? www.numes.com.br. Numes. 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 N-U. M de Maria, es.com.br. Repete de novo. Numes.com.br. N-U-M-E-S. N-U-M-E-S. Exato. Muito bem. Tem algum zap? Zap, não estou com o número aqui agora fácil. Não. Mas procura depois aí. No próprio site vocês conseguem. No site você consegue. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Roberto. Foi um prazer.